Por que você odeia tanto certas pessoas? Por que você explode com coisas pequenas? Por que você sabota a si mesmo repetidamente? A resposta está na parte de você que você mais tenta esconder. E ela está no controle da sua vida agora mesmo. Carl Jung descobriu algo perturbador. A parte de você que você mais rejeita é a parte que mais controla você. Ele chamou isso de sombra. E a maioria das pessoas vive a vida inteira dominada pela própria sombra, sem nem perceber. A sombra não é apenas suas partes ruins. É tudo que você reprimiu, negou, escondeu porque não se encaixava na imagem que você queria ter de si mesmo. E quanto mais você tenta esconder essas partes, mais poder elas têm sobre você. Hoje eu vou te mostrar os sinais claros de que sua sombra está no comando. E olha, se você se identificar com vários desses sinais, não se assuste. Isso é normal. Todo mundo tem uma sombra. A questão é, você está consciente dela ou ela está te controlando por trás das cortinas? Então presta atenção, porque reconhecer esses sinais é o primeiro passo para recuperar o controle da sua própria vida. Vamos lá. Primeiro sinal de que sua sombra te domina, você tem reações emocionais completamente desproporcionais a situações pequenas. Alguém te corta no trânsito e você fica com raiva por horas. Alguém faz um comentário inocente e você se sente profundamente ofendido. Alguém discorda de você numa conversa casual e você sente como se estivesse sendo atacado pessoalmente. E você mesmo percebe que a reação é exagerada. Você pensa, por que isso me afetou tanto? Não era para ser grande coisa. Mas você não consegue controlar. A emoção vem como uma onda que te arrasta. Isso acontece porque a situação externa ativou algo na sua sombra. Tocou numa ferida que você não sabia que tinha. Despertou uma parte reprimida que você não quer encarar. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagina um cara que sempre se viu como generoso, altruísta, alguém que ajuda os outros, mas no fundo ele reprimiu sua própria necessidade de receber, de ser cuidado, de ser egoísta às vezes. Ele jogou isso tudo na sombra, porque não se encaixava na imagem de pessoa boa que ele queria manter. Aí um dia ele vê alguém sendo egoísta, alguém colocando as próprias necessidades em primeiro lugar, e ele sente uma raiva desproporcional. Ele julga essa pessoa com uma intensidade que não faz sentido. Por quê? Porque ele está vendo na pessoa a parte dele mesmo que ele rejeita. A sombra dele está sendo espelhada, e isso é insuportável. Jung dizia, tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Então, da próxima vez que você tiver uma reação desproporcional, não ignore. Pergunte, o que isso está dizendo sobre mim? Que parte minha está sendo ativada aqui? Segundo sinal, você julga certas pessoas ou comportamentos com uma intensidade quase obsessiva. Tem aquele tipo de pessoa que você simplesmente não suporta. Pode ser gente arrogante, pode ser gente muito emotiva, pode ser gente preguiçosa, pode ser gente ambiciosa demais. E você não só discorda dessas pessoas, você as detesta. Você pensa nelas e sente repulsa. Você fala sobre elas com desprezo. E aqui está o segredo que Jung descobriu. Nós só julgamos intensamente nos outros aquilo que negamos em nós mesmos. O julgamento é sempre uma projeção da sombra. A pessoa que mais critica arrogância, geralmente tem arrogância reprimida que ela não admite. A pessoa que mais critica fraqueza emocional, geralmente tem vulnerabilidade que ela esconde. A pessoa que mais critica preguiça, geralmente tem uma parte dela que está exausta e quer descansar, mas não se permite. Isso não significa que você não pode discordar de comportamentos. Você pode achar que algo é errado ou prejudicial, mas quando o julgamento vem com carga emocional intensa, com raiva, com repulsa, com obsessão, aí você sabe que é projeção. Aí você sabe que é a sombra. Eu vou te dar um exemplo pessoal para ilustrar isso. Eu passei anos julgando pessoas que eu achava falsas,
que usavam máscaras sociais que não eram autênticas. Eu sentia um desprezo genuíno por essas pessoas. Eu me via como alguém autêntico, real, que não fingia. Até que eu fiz terapia junguiana e percebi, eu estava projetando. Eu tinha partes de mim que eram performáticas, que usavam máscaras, que fingiam. Mas eu não queria admitir isso porque contradizia a imagem de pessoa autêntica que eu tinha de mim mesmo. Então, eu joguei isso na sombra e passei a ver nos outros. Quando eu finalmente aceitei que eu também uso máscaras, que eu também performo, que eu também tenho partes falsas, algo mágico aconteceu. Eu parei de julgar. Eu parei de sentir aquela raiva, porque eu não estava mais projetando. Eu estava vendo as pessoas como elas realmente eram, não como espelhos da minha própria sombra. Então, olha para quem você julga intensamente. Olha para o que você mais critica nos outros e pergunta, com honestidade brutal: será que eu tenho isso em mim também? Será que eu estou projetando? Terceiro sinal de que sua sombra te domina, você se sabota repetidamente, sempre da mesma forma, e não entende por quê. Você está quase conseguindo algo importante e de repente você faz algo que destrói tudo. Você está num relacionamento bom e você arruma briga do nada. Você está progredindo na carreira e você procrastina num projeto crucial. Você está emagrecendo e você come compulsivamente e volta ao peso anterior. E você se odeia por isso. Você pensa, por que eu fiz isso de novo? Eu sabia que ia dar errado. Por que eu não consigo parar? Mas você não consegue, porque não é você consciente fazendo isso. É a sombra. A sombra sabota porque ela tem suas próprias agendas, seus próprios medos, suas próprias crenças. E muitas vezes essas agendas são contrárias ao que você conscientemente quer. Deixa eu te explicar como isso funciona. Digamos que você conscientemente quer sucesso profissional. Você trabalha duro, você se esforça, você faz tudo certo. Mas na sombra, você tem uma crença reprimida de que você não merece sucesso. Ou que sucesso vai fazer você perder conexões importantes. Ou que sucesso vai revelar que você é uma fraude. Você não está consciente dessa crença. Você nem sabe que ela existe, mas ela está lá, na sombra, trabalhando contra você. E toda vez que você se aproxima do sucesso, a sombra ativa o botão de autodestruição. Ela te procrastina, ela te faz cometer erros acidentais, ela te sabota. E o pior é que você culpa a si mesmo conscientemente. Você pensa que é fraco, que é incompetente, que não tem disciplina. Mas não é isso, você está em guerra consigo mesmo. Você consciente quer uma coisa, a sombra quer outra. E enquanto você não trouxer a sombra para a luz, enquanto você não entender o que ela está tentando proteger, a sabotagem vai continuar. Jung tinha uma frase poderosa sobre isso. Até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. A autossabotagem não é destino, não é azar, não é falta de força de vontade, é a sombra no controle. Quarto sinal de que sua sombra te domina, seus relacionamentos são cheios de projeção e você sempre atrai o mesmo tipo de problema. Você termina um relacionamento tóxico e jura que nunca mais vai passar por aquilo. Aí, você entra num novo relacionamento e alguns meses depois, você percebe que está vivendo exatamente a mesma dinâmica. Pessoas diferentes, mesmo padrão. Ou você sempre se sente traído, ou você sempre se sente sufocado, ou você sempre se sente não valorizado e você culpa os parceiros. Você pensa, por que eu sempre atraio pessoas assim? Mas a verdade é mais profunda. Você está projetando sua sombra nos relacionamentos. Jung descobriu que a maioria dos problemas nos relacionamentos não são sobre a outra pessoa. São sobre partes nossas que não integramos. Nós projetamos nossa sombra no parceiro e então reagimos à nossa própria projeção. Vou te dar um exemplo clássico. Uma mulher que reprimiu sua própria raiva, que sempre foi a pessoa calma, que nunca se permitiu expressar a agressividade, essa raiva vai para a sombra. E aí ela atrai parceiros raivosos, agressivos, explosivos. Por quê? Porque inconscientemente ela precisa que alguém expresse a raiva que ela não se permite sentir. Ela vai dizer que odeia homens raivosos. Ela vai dizer que quer alguém calmo.
mas a sombra dela continua atraindo o oposto, porque a sombra está tentando mostrar: olha, essa parte existe em você também, para de negar. A solução não é encontrar a pessoa perfeita, a solução é integrar sua própria sombra. Quando você aceita suas partes reprimidas, quando você para de projetar, você finalmente pode ter relacionamentos reais. Relacionamentos entre duas pessoas inteiras, não entre duas sombras dançando. Quinto Ishan, a sua sombra te domina, negação extrema de certas características. Se alguém te acusa de algo e você reage com negação violenta, com indignação desproporcional, com "eu nunca seria assim", presta atenção, porque a negação extrema é sempre sinal de sombra. Quando algo realmente não faz parte de você, quando realmente não é verdade, você não precisa negar com tanta força. Vou te contar uma história real que ilustra isso perfeitamente. Eu conheci um cara que se via como a pessoa mais honesta do mundo. Ele falava constantemente sobre integridade, sobre verdade, sobre como ele nunca mentia. E se alguém questionasse isso, ele ficava furioso. Ele dizia: "Eu nunca minto. Isso é algo que eu simplesmente não faço." Mas quando você observava de perto, ele mentia o tempo todo. Pequenas mentiras, omissões convenientes, meias-verdades, manipulação sutil da informação. Mas ele não via isso como mentira. Ele tinha uma definição muito específica de mentira que excluía todos os seus próprios comportamentos. Por quê? Porque admitir que ele mentia destruiria a imagem que ele tinha de si mesmo. Então ele jogou toda a desonestidade dele na sombra. E quanto mais ele negava, mais poder a sombra tinha. Ele se tornou cada vez mais desonesto, mas cada vez mais convencido da própria honestidade. Isso é o perigo da negação extrema. Ela não elimina a característica, ela só a torna inconsciente. E quando algo é inconsciente, você não tem controle sobre ele. Ele te controla. Então, presta atenção nas coisas que você nega com mais força, nas características que você diz com absoluta certeza que não tem, porque provavelmente são exatamente essas que estão na sua sombra, operando sem que você perceba. Sexto sinal: você tem sonhos recorrentes, perturbadores ou pesadelos que parecem não fazer sentido. Jung descobriu que a sombra fala através dos sonhos. Quando você reprime algo durante o dia, quando você não dá atenção para certas partes de si mesmo, elas aparecem à noite. E geralmente aparecem de forma perturbadora. Você sonha que está sendo perseguido por alguém ameaçador. Você sonha que está fazendo algo vergonhoso. Você sonha com figuras sombrias, monstros, pessoas assustadoras. E você acorda com aquela sensação de desconforto, de medo, de que algo está errado. Esses sonhos não são aleatórios. Eles são mensagens da sua sombra. As figuras ameaçadoras nos sonhos geralmente representam partes de você que você rejeita. O monstro que te persegue é a raiva que você não expressa. A pessoa assustadora é o poder que você não assume. A situação vergonhosa é o desejo que você não admite. Jung passava horas analisando sonhos porque ele sabia que eles são a linguagem do inconsciente. E a sombra usa os sonhos para tentar se comunicar, para tentar mostrar: olha, eu estou aqui. Você pode continuar me ignorando durante o dia, mas à noite eu vou aparecer. E quanto mais você ignora os sonhos, quanto mais você os descarta como apenas sonhos, mais intensos eles ficam. A sombra aumenta o volume, os pesadelos ficam mais frequentes, mais vívidos, mais perturbadores. Eu vou te dar um exemplo prático. Uma mulher que eu conheci tinha sonhos recorrentes com uma figura feminina agressiva e violenta que a atacava. Ela acordava apavorada. Isso acontecia pelo menos uma vez por semana. Quando ela começou a fazer terapia junguiana e analisar os sonhos, ela percebeu:
Aquela figura era a raiva dela. Ela tinha sido criada acreditando que mulheres não deviam ser agressivas, não deviam expressar raiva, não deviam ser violentas. Então, ela reprimiu toda a sua agressividade natural. Jogou na sombra, mas a raiva não desapareceu. Ela continuou lá, acumulando, crescendo, e toda noite ela tentava se manifestar através dos sonhos. A figura agressiva era a própria raiva dela tentando ser reconhecida. Quando ela finalmente aceitou que tinha raiva, quando ela começou a expressar essa raiva de forma saudável, os pesadelos pararam. A sombra não precisava mais gritar através dos sonhos, porque estava sendo ouvida durante o dia. Então, se você tem sonhos recorrentes perturbadores, não ignore. Anote eles, tente entender o que eles estão dizendo. Que partes de você estão tentando ser vistas? Que aspectos da sua sombra estão pedindo atenção? E se você se identificou com vários desses sinais até agora, se você está percebendo que sua sombra realmente te domina, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo dizendo qual desses sinais mais te impactou. Porque reconhecer é o primeiro passo. E quanto mais nós falamos sobre isso, quanto mais nós compartilhamos nossas experiências, mais nós tiramos a sombra da escuridão. E sétimo sinal de que sua sombra te domina, você sente inveja intensa de certas pessoas, mas tenta esconder ou racionalizar essa inveja. Tem alguém que tem algo que você quer? Pode ser sucesso, beleza, relacionamento, talento, reconhecimento, e você sente aquela inveja corrosiva, aquela sensação de por que ela e não eu? Mas você não admite que é inveja, você disfarça, você diz que é só admiração, ou você encontra defeitos na pessoa para diminuir o que ela tem, ou você cria teorias de por que ela não merece aquilo. Ah, ela só conseguiu porque teve sorte, ele só tem isso porque trapaceou, ela não é tão feliz quanto parece. Isso é a sombra operando, porque a inveja é uma emoção que a maioria das pessoas não quer admitir ter. Nós fomos ensinados que inveja é feia, é mesquinha, é errada. Então nós jogamos na sombra, mas ela continua lá, envenenando nossas percepções, distorcendo nossos julgamentos. E aqui está o que Jung descobriu sobre inveja. Ela é sempre um sinal de algo que você negou em si mesmo. Você só tem inveja daquilo que você poderia ser, mas não está sendo. Você só tem inveja daquilo que existe como potencial em você, mas você não desenvolveu. Se você sente inveja do sucesso de alguém, é porque você tem potencial para sucesso, mas não está realizando. Se você sente inveja da coragem de alguém, é porque você tem coragem reprimida. Se você sente inveja da liberdade de alguém, é porque você se prendeu em alguma gaiola. A inveja não é sobre a outra pessoa, é sobre você. É sobre partes suas que estão na sombra, pedindo para serem desenvolvidas. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Eu tinha uma inveja profunda de pessoas que viajavam o mundo, que viviam de forma nômade, que não tinham raízes fixas. E eu racionalizava. Eu dizia, isso é irresponsável, isso é fugir da realidade, isso não é vida de verdade. Mas a verdade era mais simples. Eu tinha um desejo profundo de liberdade, de aventura, de não ter compromissos fixos. Mas eu tinha reprimido esse desejo porque não se encaixava na imagem de pessoa responsável e estável. Então eu joguei na sombra e toda vez que eu via alguém vivendo aquela liberdade, eu sentia inveja disfarçada de julgamento. Quando eu finalmente admiti a inveja, quando eu reconheci o desejo, algo mudou. Eu não precisava mais julgar aquelas pessoas, eu podia simplesmente reconhecer, eu quero isso também. E eu posso encontrar formas de ter mais liberdade na minha vida. Então, olha para quem você sente inveja, olha para o que você quer, mas não admite querer. E pergunta, que parte de mim está pedindo para ser desenvolvida? Que potencial eu estou negando? Oitavo sinal,
você tem dificuldade extrema em receber críticas, mesmo as construtivas. Alguém te dá um feedback, pode ser no trabalho, pode ser num relacionamento, pode ser de um amigo. E mesmo que seja dito de forma gentil, de forma construtiva, você sente como um ataque pessoal. Você fica na defensiva imediatamente, você contra-ataca ou você se fecha completamente. E depois, você fica ruminando aquela crítica por dias. Você pensa nela obsessivamente. Você cria argumentos mentais defendendo o seu ponto de vista. Você imagina conversas onde você prova que a pessoa estava errada. Isso acontece porque a crítica tocou em algo na sua sombra. Ela apontou para uma característica que você nega ter, e como você não aceita essa característica em si mesmo, você não consegue aceitar que alguém a veja. Jung explicava que quanto mais integrada é uma pessoa, mais ela consegue receber críticas sem se desestabilizar, porque ela já reconhece as suas próprias falhas, as suas próprias limitações. Ela não precisa defender uma imagem perfeita de si mesma. Mas quando você tem uma sombra grande, quando você nega muitas partes de si mesmo, qualquer crítica é ameaçadora, porque ela pode revelar algo que você está tentando esconder, até de você mesmo. Pensa naquelas críticas que mais te machucam. Geralmente são as que têm um grão de verdade que você não quer admitir. Se alguém te chama de egoísta e você realmente não tem egoísmo nenhum, você simplesmente discorda e segue em frente. Mas se você tem egoísmo reprimido na sombra, aí a crítica dói. Aí você precisa se defender com veemência. A solução não é aceitar toda crítica como